Muito bom dia a todos. Sextou aí na linguagem de quem ainda não tá na pegada de realmente entender que futuro servidor, que hoje é sexta, e é sim mais um dia de estudo, de conhecimento. Então, nosso convidado hoje é um convidado muito especial. Diga para mim de onde você está falando. Bom dia. Peraí, deixa eu avisar o Renato que eu tô aqui, fixar comentários. Bom dia, Ana. Bom dia, Chaves. Bom dia, Rita. Bom dia, da Costa. Bom dia a todos vocês. Se vocês puderem falar da onde vocês estão falando, quem tá aqui pela primeira vez, quem tá aqui já seguindo a gente para eu poder explicar, para eu poder entender. Vera, André, Renatinha carioca como eu. Carlos Henrique, Alex, São José dos Campos, São Paulo, Palmeira dos Índios. Onde é que fica Palmeira dos Índios? Paulo, Alex. Sejam muito bem-vindos todos, Carlos Henrique. Eu agora fiquei curiosa. Onde é que é Palmeira dos Índios? Fala pra mim. Deixa eu avisar o Renato que eu já tô na área, já estou na área. Vamos lá. Bom dia, Jair. Para aqueles que estão aqui pela primeira... Alagoas. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lívia Cavalcante e nós estamos aqui com um programa em parceria com a Folha Dirigida chamado Você Mais Servidor. E o que é o Você Mais Servidor? Nós estamos trazendo convidados ao longo de todos esses meses para estar apoiando vocês aí na preparação do concurso público. Então, ao longo de todas as semanas, nós trazemos convidados que já alcançaram a carreira tão desejada da carreira pública e alguns que ainda não atingiram. Nós trazemos o quê? Profissionais da área de educação, da área da saúde, da área de inteligência para poder estar apoiando. Já vi que você já está aqui, Renato, beleza? Então, nesse momento, principalmente de isolamento social, nós já estamos saindo do isolamento social, algumas cidades já saíram do isolamento social, mas e como ficou a preparação do concurso? Como é que ficou o teu estado emocional por conta do concurso que foi adiado, concurso que foi cancelado, essa expectativa toda? E a nossa área de atuação, a nossa equipe, porque nós respeitamos sempre o limite de atuação, é justamente estar trazendo profissional da área da saúde, médico, psicólogo, biomédico, psiquiatra, para poder explicar como você fica agitado e por que você fica agitado. Já trouxemos instrutor de educação física para falar da importância do TAF. Então aqui embaixo, olha, aqui no comentário fixado, tá lá o Você Mais Servidor. Então no nosso canal do YouTube tem todas as lives, inspetor de polícia, delegado de polícia, juiz. Fizemos ao longo de todas essas semanas, todas elas estão salvas, tanto no Instagram do Você Mais Servidor, como, nossa, ficou suja aqui com batom, né? Do Você Mais Servidor, quanto do YouTube. E junto nós temos o canal do Telegram e também um canal que é direto para vocês. Então nós recebemos dicas, já pediram edital verticalizado, nós vamos estar trazendo um diretor de conteúdo da Folha Dirigida para poder estar falando do que é o edital verticalizado, dando dicas, sugestões. Nós vamos estar trazendo um nutricionista, biomédico, para explicar porque quando eu como, eu fico cansado e não consigo concentrar no estudo. Então, isso é uma área de atuação. E, além disso, nós trazemos também pessoas que já atingiram. E essa semana é a semana dos tribunais, que é um dos concursos mais disputados, mais solicitados. E a gente vai estar aqui com... Tivemos quarta-feira com o doutor Messias, de São Paulo, juiz do TJ, um pouco da carreira dele, e hoje nós vamos estar falando diretamente com um técnico judiciário aqui do Rio de Janeiro, que também foi indicação aqui de pessoas que estão assistindo a gente, e está diretamente do plantão para mostrar para vocês. Então, seja muito bem-vindo, Renato. Obrigada pela participação. Obrigado a você, Lívia. Me ouve? Tranquilo, tranquilo. Obrigado a você. Bom dia a todos, bom dia a você, bom dia aos futuros servidores, meus futuros colegas serventuários da Justiça. E estamos aí à disposição, tirar as Ótimo. dúvidas de vocês e ajudar no que for possível.
Com toda certeza. Então, para vocês aí que estão falando, traz técnico, traz pessoas de segundo grau, a gente vai trazer tudo, desde gari, passando por merendeira do nível médio, porque a gente está aqui querendo mostrar, não importa o cargo que você esteja exercendo. É seu sonho ser servidor público? Querer saber como foi a preparação, nós estaremos trazendo. E o Eduardo, que está lá no Canadá, lá na Califórnia, eu confundi tudo, eu não sei onde ele está mais. Ele indicou, Flórida, né? na Califórnia, ele indicou o Renato e o Renato de pronto aceitou. Então vamos lá, seja muito bem-vindo, Renato. Eu quero que você diga assim, para a nossa audiência aqui, quem é o Renato hoje, dentro da esfera do concurso público, quem é o Renato? Rapidinho, só uma apresentação. Quem é o Renato Coutinho? Vamos lá. Renato é um servidor a nível de segundo grau, técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça do Rio. Para botar dentro de um contexto, eu comecei assim, como minha vida foi trabalhando primeiro em hospital, em serviço de apoio, depois fui para o telemarketing. Dentro do telemarketing eu comecei a ver a questão de uma estabilidade profissional. E comecei a focar nos estudos e passei para o Tribunal de Justiça. Hoje eu sou um cara que realizado dentro da minha profissão, graças a Deus. Busco sempre a qualidade de vida e o tribunal consegue me dar essa qualidade de vida hoje. Entendeu? Eu consegui ter uma remuneração para mim o suficiente, ter um bom tempo para poder aproveitar meus tempos livres e um trabalho que me satisfaz. Porque realmente você prestar o serviço público, ele traz isso, né? Eu gosto muito de você, assim, você poder ajudar o próximo, saber que você está fazendo algo que está mudando a vida de alguém, que está ajudando alguém. Isso para mim é importante. Ótimo. E é bom você falar isso, Renato, porque assim, na quarta-feira nós tivemos com o doutor Messias, que é juiz do TJ de São Paulo. E ele falou justamente isso. A importância da pessoa que está desejando o TJ entender que ele tem um senso de serviço muito grande, Sim. né? Falando da missão. E começando, gente, se vocês quiserem fazer a pergunta, pode mandar a pergunta aqui, não tem filtro. A minha equipe do Você Mais Servidor vai mandando aqui no meu WhatsApp, que eu fico olhando. Eu vou analisando a caixinha aqui, porque nós fizemos algumas seleções aqui. Só que isso é só uma pausa. A gente está aqui, acima de tudo, para fazer um programa para você que está na dúvida aí. Hoje, Renato, você está numa das carreiras mais disputadas. A gente fala de TJ, independente do Estado e tudo mais, a gente vê uma expectativa muito grande, né? Como foi o seu início assim, no concurso público? Você sempre desejou os tribunais? Na verdade, eu sempre quis o concurso público a partir dos meus 17, 18 anos, terminando meu segundo grau. Eu não tinha muita condição financeira de fazer uma faculdade. Então eu pensava da seguinte maneira, o serviço público era garantia de um emprego, diferentemente da faculdade, que às vezes você cursa e não é garantia de você conseguir um emprego. Só que eu tinha aquela falsa ideia de, vou lá, me inscrevo e faço uma prova e vou entrar. E assim, na prática não é assim que funciona. Depois que a gente passa por todo o processo, a gente vê que não é dessa maneira que funciona. E aí eu comecei, meu primeiro concurso foi com 19 anos, Banco do Brasil. Comprei apostila em banca de jornal, comecei a estudar por ali, fiz o concurso. Nada. Insisti na mesma coisa para a Caixa Econômica. Nada. Aí tentei Ministério da Saúde, quadro administrativo. Nada. E aí saiu Polícia Civil. Eu acho que aí foi o grande marco, o grande diferencial da minha vida foi na Polícia Civil, concurso de 2002. Foi o último concurso a nível de segundo grau. Eu fiz esse concurso. Fez? Estava comigo lá então, né? Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar para esse concurso, assim, mas da mesma maneira, sem aquele foco, sem a determinação, estudando, vou lá, vou tentar e vou entrar. E, cara, quando eu peguei o resultado desse concurso, salvo engano, todas as pessoas que fizeram 2 pontos a mais do que eu foram classificadas para esse concurso. E aí eu parei e pensei e falei, eu vou parar com essa história de ficar dando dinheiro para a banca, porque até então eu era só um participante de concurso público. Eu ia e participava, eu não era um concorrente. Eu falei, eu preciso fazer essa mudança, deixar de ser um participante e passar a ser um concorrente. Não basta ficar dando dinheiro para a banca e não me dedicar. Meu resultado não vai chegar nunca. E aí eu conversando com o meu pai, foi até meu pai quem me incentivou aos tribunais, que meu pai é advogado, ele falou, Renato, por que você não tenta um concurso para tribunal, coisa e tal? Eu, não, pai, tribunal, tem muito advogado, muita gente da área, que conhece muito de direito. Ele, cara, mas você é um cara capaz, senta, estuda e vamos ver no que vai dar. E aí foi o que eu fiz.
E aí eu procurei o curso do Glioche, me inscrevi no curso, comecei a fazer aula 2 vezes na semana e aquela rotina de estudo para conseguir passar no tribunal. E aí eu foquei em Tribunal de Justiça. Tá? Nesse período saiu o Tribunal de Justiça, saiu a antiga DESIP, que agora é SEAP, e TRF. Consegui aprovação nos três. TRF não entrei no quadro de vagas, mas SEAP no quadro de vagas e TJ quadro de E o vagas. que você acha que mudou? Assim, Renato, eu sempre falo com todos que participam aqui. No mês passado, nós tivemos quase que 25 horas de conteúdo. Não é o técnico, né? Não é o conteúdo cognitivo, direito administrativo, porque esse é o mínimo que o futuro servidor tem que fazer. Mas nós estamos trazendo conteúdos aleatórios que na preparação é fundamental. E eu sempre digo da importância de ter um caderninho. E quando você diz assim para mim, eu pego as principais sacadas e as principais dicas e nós colocamos lá no Instagram do Você Mais Servidor para justamente incentivar, orientar, instigar, direcionar e inspirar. Quando você diz assim, eu deixei de ser um participante para ser um concorrente, a tua mentalidade mudou naquele momento. Sem dúvida. Sem dúvida. Caixa, Banco do Brasil, Ministério da Saúde, Polícia Civil. 4 paus. Muitos teriam desistido. O que você acha que foi o marco, assim, aquilo que mudou a tua mentalidade para não apenas passar para o TJ, como para todos os outros 3 que vieram depois? Então, a primeira questão é assim, eu não tinha opção. É ou é. Não tem esse negócio, eu não consegui aqui, eu vou desistir. Tá, eu vou desistir e vou permanecer na mesma vida que eu estava tendo, porque eu penso da seguinte maneira, se eu estou procurando um concurso, é porque eu quero melhorar algo na minha vida profissional. Eu estou procurando algo melhor para mim. Se eu na primeira pancada desistir, eu vou permanecer estático no mesmo lugar que eu estava. Então a primeira coisa que eu comecei a pensar é o seguinte, não adianta eu me desanimar, eu não passei por qual motivo? Eu não posso transferir a minha responsabilidade para terceiros. O concurso é difícil, tem muita gente, fulano de tal é qualificado. Não, aí eu estou transferindo a minha responsabilidade. Na verdade, eu não passei porque eu não me capacitei o suficiente para passar. Por quê? Segundo grau eu tenho como todos os outros. O cargo era de segundo grau. Então eu preciso me qualificar para isso. E aí eu acho que aí começou a dar o grande estalo. Falei, eu estou gastando, não me lembro a época, mas como se fosse hoje, um preço de concurso público, R$ 90 a cada 2 meses, 3 meses, me inscrevendo em concursos. Vou em banca de jornal, compro uma apostila de R$ 200, gastando um dinheiro à toa, porque na verdade eu não estava concorrendo à vaga. Eu simplesmente estava participando de um concurso. Aí eu parava ali, fazia o concurso, tirava a nota 5,5, 6. Não é suficiente para passar. Perdi tempo, perdi um dia do final de semana para ir lá fazer uma prova e perdi um dinheiro. Falei, não vou fazer mais dessa maneira. Agora somos 90 mil inscritos, não significa que nós temos 90 mil concorrentes. Nós temos 90 mil participantes. Se você for pegar, Lívia, sem sombra de dúvida, num concurso com 30 mil pessoas, você vai estar concorrendo ali com 1.000, 1.500. Esses sim são os meus concorrentes a partir do momento que eu estou preparado. A partir do momento que eu me qualifico, eu estou concorrendo em torno de 15% a 20% das pessoas que se inscrevem. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que fazer parte dos 15% que concorrem, não dos 85% restantes que só estão participando. Gente, eu espero que vocês estejam anotando isso. E eu vou dizer assim, Renato, obrigado por uma porrada aí, literalmente na parte da manhã, porque uma coisa é a Lívia que trabalha, e eu já fui concurseira, né? Não frustrada, porque hoje entendo que a minha missão era justamente essa, tá trazendo clareza para as pessoas. Porque assim como você, eu também fiz o Glioche. E justamente a gente entende que o Glioche não tem tanta estrutura, não é o curso mais caro, não é o que tem mais mídia e é um dos melhores. Mas é sensacional. Né? O sensacional. Preço, a gente não está ganhando nada aqui indicando o Glioche mesmo, né? De forma então, alguma. Assim, e quando você diz o seguinte, falando, a doutora Adriana Belém, que também é delegada da polícia, que também fez Glioche, falou assim, era o primeiro concurso e ela só queria uma vaga, 200 mil candidatos para a Polícia Civil de 1990. Ela passou em primeiro. E ela disse o seguinte, eu sabia que eu não estava concorrendo com os outros, eu estava concorrendo comigo. E nós estamos escutando muito ao longo de todo esse tempo futuros servidores que estão desistindo, desestimulados, porque tem muita quantidade, tem pouca vaga versus a quantidade de participantes. Então, assim, você, Renato, como foi a tua rotina de estudo?
As pessoas perguntam assim: você abriu mão de alguma coisa? Para a Lívia, é claro que você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu quero saber, durante esse preparo, da pessoa que tomou pau 4 vezes, mudou a mentalidade de deixar de ser participante, adorei essa frase, para ser concorrente, até a tua posse. Como é que foi a preparação do Renato? Assim, onde o Renato morava, como a gente trocou ali. Eu Isso. quero saber assim, quem está na fase inicial, para pegar o Renato como inspiração, lembrando que o Renato é técnico judiciário do TJ do Rio de Janeiro, ficou reprovado em 4 concursos, depois que ele mudou a mentalidade em relação, deixou de ser participante para ser concorrente, ele passou não só nesse, como em outros 2. 3, né? Como foi, Renato? Você abriu mão? Conta pra gente a sua rotina. Eu vou te colocar um pouco da minha vida até pessoal na época para poder botar dentro de um contexto de como funciona. Claro. A gente está falando aí 2003, 2004. Eu estava recém-casado no primeiro casamento, morando em Realengo, na casa dos meus sogros. E descia de trem, todo dia trabalhava de telemarketing no Banco do Brasil, ali na Barão de São Francisco, no Andaraí. Então a minha rotina era, 5 horas da manhã eu acordava, pegava o trem às 6, 6 e 10, para descer no Engenho de Dentro em torno de 7 e 10, 7 e 20, pegava um ônibus até o Andaraí. Isso já era um tempo que eu levava em torno de 1 hora e meia. Eu tinha 2 opções, ou dormir ou estudar. Eu comecei a aproveitar esse tempo de trem e ônibus já para estudar alguma coisa do que eu havia estudado no dia anterior. Então eu pegava no dia seguinte os tópicos que eu tinha ficado com dificuldade, eu ia revendo e exercitando nesse trecho. Trabalhava até 3 horas da tarde, e aí depois, 2 vezes na semana, eu vinha até a Tijuca, que é onde meus pais moravam, e fazia o curso. Descansava até as 6 horas, e aí fazia o curso do lanche até 10 horas da noite. À época, não tinha mais trem após as 22 horas no ramal Santa Cruz. E aí eu até contei com a ajuda do meu pai nesses dois dias que eu vinha pra cá. Ele, foi sensacional comigo, fundamental pra minha aprovação, porque era o cara que me levava até Realengo, 10 e pouca da noite, saindo e voltando. Enfim, essa era a minha rotina diária. Eu comecei a fazer o seguinte: os dias que eu não tenho curso, eu vou estudar um pouco mais. Então eu saía do trabalho às 3, já voltava exercitando na mesma coisa, trem e ônibus. Chegava em casa, era o tempo de tomar um banho, ver um pouco a família, marcava e comecei a programar. Para não ficar algo aleatório, eu tinha obrigatoriamente que estudar 4 horas por dia. Isso era a minha obrigação diária. Além disso, era um bônus que eu fazia, mas menos que isso jamais. Então dava 6 horas da tarde, eu me trancava num quarto, esquecia do restante, pegava uma matéria por dia, me organizava, cada dia uma matéria para não embolar, porque às vezes acontece de você embolar. Você não sabe por onde começar, fica esquisito. Todo mundo no começo faz assim, eu pegava um pouco de português, aí cansava do português, eu ia para o direito administrativo, eu ia para o constitucional, no final das contas, é até um termo que eu costumo usar, eu fazia igual o pato. O pato nada, voa e anda, os 3 mal. Né? Então eu falei, eu vou focar uma coisa de cada vez. E aí eu pegava o português, eu só deixava de estudar a hora que aquele tópico, aquela matéria estava assimilada por completo em minha mente. Aí eu ia virar massa de bolinho, enfim, as outras coisas que eu fazia na vida, vender doce, essas coisas assim, que era um complemento de renda, eu ia fazer para no dia Não, seguinte mas aí começar a rotina toda. não vamos desconsiderar essa informação. Não pula? Ah, não pula isso? Então tá bom. Aí o que eu fazia? Minha avó era doceira. Eu precisava de um complemento de renda. Então o que eu fazia? Eu fui na minha avó e falei, vó, me passa por favor receita de docinho, que no tempo que eu estou no telemarketing, eu vou botar minha caixa de doce ao lado e as pessoas que forem querendo comprar, vão comprando e vão anotando no caderninho. E assim foi, era o meu Você complemento de trabalhava renda. onde? No telemarketing do Banco do Brasil, Ótimo. ali na Barão de São Francisco, no Andaraí, perto do shopping. Uhum. Trabalhava ali. E fazia minha complementação de renda assim, com os docinhos. E assim a gente ia tocando. Então, assim, eu quero dizer, primeiro, antes de tudo, eu fico literalmente emocionada, dá pra ver, assim, porque eu vejo, eu me inspiro muito em histórias de pessoas reais e normais que fizeram coisas infinitamente maiores. Então, assim, a gente está falando literalmente de uma pessoa que conseguia dar os pulos, se virar, trabalhando no telemarketing, fazendo docinho e ainda estudando. E a gente vê, às vezes, muito com possibilidades maiores, dizendo que não dá, enfim, cada um sabe onde pisa. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigada, Dinho, mais uma vez pela indicação. E obrigada, Eduardo, ou Renato, por estar contribuindo, acima de tudo, mostrando, porque literalmente é uma história de show mesmo. Vai borrar minha maquiagem. E, então, assim, antes de eu passar para a pergunta aqui, e diante disso que você diz, Lívia, eu estudava todos os dias. As pessoas que não são do Rio talvez não tenham noção do que é.
Realengo versus Tijuca e trem. 32 quilômetros, 30, 32 quilômetros. As pessoas não, e de trem ainda pior Ah, ainda, sim. né? E aquele trem, né? Não é o trem de hoje, é o trem de antigamente. E assim, Sim. Renato, o que você acha diante de todos aqueles, como alguém disse assim, o Super Oxy disse assim, conseguir uma aprovação está cada vez mais difícil. Dá uma dica de autoestima para quem tanto almeja isso. Ele está lá do Maranhão. Vamos lá, assim, era difícil também naquela época, Renato? Sempre foi. Eu acho que a partir do que você usa o termo concurso, são pessoas concorrendo. Aí você vai botar capacidade. Você tem que se capacitar para aquilo. Se você não tiver capacitado, difícil? É difícil, mas eu penso da seguinte maneira, Lívia, ninguém me disse que a vida seria fácil. Em caminho nenhum é fácil. Você para obter sucesso, você vai precisar sacrificar alguma coisa. Principal para mim, primeira coisa, evitar o auto-boicote. O que é o auto-boicote? Ah, eu estou aqui na minha zona de conforto, pô, eu vou estudar um pouquinho, mas não é o suficiente. Não sou capaz. Estou com preguiça. Depois eu faço. Aí hoje tem coisas que ainda pioraram. Na minha época era um pouquinho mais fácil, porque não havia rede social. E aqui havia, eu não tinha acesso, que era Orkut, essas coisas, eu nunca curti muito. Então já era uma facilidade. Aí hoje o cara assim, primeiro eu vou ver aqui o meu grupo de zap da família, isso pra mim é auto-boicote, tá? Vou ver meu grupo de zap, vou falar com o meu grupo de zap da família, vou ver minha rede social, vou tomar um café, tomar um banho. Cara, nisso ele perdeu 2, 3 horas do dia dele, que ele poderia estar focado estudando. Então, difícil é, mas se você tiver foco, se você tiver determinação, eu garanto a você que você é aprovado. Você pode não passar no primeiro, não passar no segundo, mas em algum momento vai chegar a sua aprovação, porque você vai estar numa evolução contínua. E você tendo foco, você consegue. Você dedicou e focou, é fato, você consegue chegar. Eu não conheço um, estou há 15 anos no serviço público, com vários colegas de terceiro grau, de segundo grau, magistrados, todos são categóricos. É foco e determinação. Sem isso, não consegue. E é muito bacana você estar dizendo isso, Renato, porque assim, eu faço mentoria aqui, né? Eu saí do mundo executivo para trabalhar com treinamento e desenvolvimento, e eu faço todo sábado, 11 horas da manhã, chamando as pessoas. E pediram que a gente estendeu, fazemos segunda e sábado. E engraçado que quando alguns entram, falam o seguinte, mas isso vai ter no edital? Eu falo, saber do edital é responsabilidade sua. Você sabe a diferença de um e de outro? Quem tem que saber é você. Porque, assim, o sonho da pessoa tem que ser maior do que a minha vontade e a nossa vontade de querer que ele passe. E hoje, Claro, tipo, quando você foi falando assim, ó, eu falei que ia borrar minha maquiagem, ó, tu me deixou emocionada, homem. Quando você falou assim, que você morava em Realengo, teu pai te ajudava, você vendia docinho, enrolava massa, vendia no telemarketing e ainda por cima descansava um pouco até o dia de aula, estudava no ônibus. O que você acha que hoje os futuros servidores estão literalmente pecando, além do auto-boicote na preparação do concurso, Renato? Eu acho que é perder muito tempo com coisas que não vão realmente trazer o resultado esperado. Eu tenho, assim, Olivia, uma certa implicância, sinceramente, com essa questão da rede social. Eu acho que uma rede social, por exemplo, isso que você está fazendo, é uma rede social importante para um futuro servidor. Porque ele está vendo algo que é diretamente ligado ao que ele quer, ao foco dele. Isso é uma coisa. Isso aí é o que eu chamo da internet do bem, que você vai buscar informação, que você vai buscar algo que vai te dar uma ajuda. Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que ele usa a rede social por lazer, é um tempo que ele está perdendo naquilo ali que é precioso. Ele tem que entender. Vamos botar lá, nós temos 100 vagas. O tempo que ele está perdendo, tem 1.500 pessoas que eu acho, sempre dando uma margem para 100 vagas, que estão usando aquele tempo para se preparar, para estudar. Essas pessoas estão focadas. Então a primeira coisa que ele tem que fazer, na minha opinião, é o foco. A hora que ele focar, que ele entender que aquilo ali vai ser uma mudança de vida para ele, como foi para mim. Eu saí de um patamar, pra você ter uma ideia, de um salário em torno de R$ 390, que era o que se pagava à época para um telemarketing, para ganhar R$ 1.600. Você tem noção do que é isso na vida de uma pessoa? Você botar o seu salário 5 vezes mais. Isso me trouxe... Então, o cara que está estudando, ele tem que ter isso em mente. Eu vou sair de um patamar X para um patamar Y, com uma qualidade de vida melhor, com tudo melhor. Esse sacrifício que eu estou fazendo hoje vai ser recompensado ali na frente. Isso tem que ser focado na cabeça dele o tempo inteiro.
A rede social não vai levar ele a isso. A cervejinha no bar, eu adoro tomar cerveja, tá? Mas naquele momento não vai levar ele a conseguir esse objetivo. O futebol com os amigos, eu sou Flamengo doente, e ao Maracanã, não vai fazer com que ele consiga isso. O que vai fazer com que ele consiga isso é ter o foco e a determinação. Preparação total, aproveitar o tempo ao máximo para isso. Eu aposto com você que ele consegue. Basta fazer isso. Agora, isso requer um esforço, um sacrifício. Isso é fato. E é muito bom porque a gente tem uma equipe assim, a Lívia tá de frente, mas por trás tem uma equipe muito grande, e a Cia e o Zé estão aqui assistindo, e o pessoal da Folha, porque justamente a nossa intenção do programa, né, Você Mais Servidor, é justamente estar trazendo a internet do bem. É estar mostrando o seguinte, olha, quando eu estou reforçando lá, assiste o conteúdo, o doutor Messias, que falou na quarta-feira, na segunda teve mentoria, no outro sábado, é para estar apoiando na parte mental, na preparação emocional, que muitos desconsideram. A gente está falando de TAF. Importantíssimo. E a pessoa vai fazer prova para a polícia e esquece que tem atividade física. Oi, cadê o edital? A pessoa vai fazer uma prova e esquece. Então, a nossa intenção é essa. Então, assim, Renato, você hoje aqui, peraí, vitimização, talvez esse seja um grande problema atual. Todos possuem dificuldade, cada um tem a sua e cada um tem seu tempo para conquistar a sua vaga. A Alba está dizendo, eu acredito também, como você disse, Renato, focar num concurso só. O Railan está dizendo, também tenho essa luta com o celular, estou tentando usar essa ferramenta ao meu favor. O que está eliminando muitos futuros servidores é o uso inadequado do celular. Estejam certos. Eu vou assistir live daqui, eu vou para o YouTube para cá. Muita teoria, pouca prática, de depoimento das pessoas disso. Bom dia, uma aula grátis, sabe muito, Renato. Orgulho define, parabéns, super pessoa, super pai, super profissional, parabéns. O Renato Coutinho, teu xará, tá dizendo aí. A Michelle disse que você fez tanto docinho que você acabou virando um. Renato, exemplo de vida, grande exemplo. Aí a Alana está perguntando aqui, como você estudava? Era teoria e exercício, Renato? Pois é, muito boa pergunta. Eu sou mais da questão prática, tá? Eu acredito muito na prática. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na questão do português. Eu vim no segundo grau que eu não tive uma base muito forte. Então eu precisava, perdão, focar no português, porque eu vejo o português como um diferencial. O que eu fiz? A minha banca era a banca da UFRJ, que você está falando da questão da preparação para o concurso. Eu fui saber qual era a minha banca para ver alguma coisa dentro daquela banca que me direcionasse. Então, a minha banca era o UFRJ. Eu busquei Renato Aquino, professor de português, e ele tinha um livro Português para Concursos. Ele era professor da UFRJ, e a minha banca era o UFRJ. Então, o que eu comecei a fazer? Eu pegava a teoria, lia a teoria e colocava aquilo em prática, exercitando. Eu pegava uma questão, por exemplo, concordância verbal, tinha a resposta A, B, C e D. Eu sabia que a resposta era B, mas a partir do momento que eu respondia a B, eu fazia questão de corrigir a A, C e a D. Porque isso me fazia estudar 4 vezes, não só o que eu acertei, como as outras 3 que eu errei. Repete. E aí eu pegava... Vamos lá. Eu pegava uma matéria qualquer, vou dar um exemplo, concordância verbal. Minha questão, assim, você já está no nível de estudo que você bate o olho, você já sabe qual é a resposta mais ou menos. E aí eu sabia que a resposta era B, mas eu não fazia só a questão da resposta B, que era o certo. Eu ia na A e via o que a A estava errada. Eu ia na C, via o que estava errada, na D o que estava errado. Eu corrigia. Isso me fazia estudar 4 vezes. Que se eu paro só na certa, eu elimino as outras 3 respostas que estavam ali. A partir do momento que eu conserto aquelas respostas, eu estou estudando também. E assim eu fazia. Aí eu ia fazendo primeiro exercício, segundo, terceiro, quarto. 24º exercício. Eu errei uma questão, eu voltava no primeiro. Isso fez massificar. Isso massificou na minha mente o que eu estava estudando. Ao ponto de, quando eu enxergava algo errado, era automático, Lívia. O impressionante, por isso que eu gosto da questão dos exercícios, do praticar. Porque chegava um ponto de eu bater o olho numa frase, eu estava vendo o erro de concordância verbal, o erro de pontuação automático. Pegava o jornal para ler, você via os erros de português automaticamente. Isso massificou na minha mente. Ao ponto de quando eu virei a minha prova no concurso, começou o concurso, tocou a sirene, eu pum, 1 minuto e meio para relaxar, virei a prova. Quando eu peguei o português, falei, Jesus, assim, o que eu estudei estava ali. Mas não é assim, veio fácil. Não veio fácil. Eu estudei, eu me preparei para aquilo se tornar fácil. E exercitando.
Teoria sim, mas eu acho que a prática de exercício é fundamental. Renato, Fundamental. você resumiu. Eu também sou muito de prática. Tudo que eu aprendo, eu vou dar um treinamento. Eu estudei hoje, no dia seguinte eu já estou aplicando aquilo até para reter o conhecimento. E a gente Isso. tem aqui na Folha Dirigida, né, o FD Questões, o FD Prêmio, e as pessoas literalmente dizem que não gostam sequer de fazer as questões e acabam resistindo. Você acredita na preparação sem a repetição de uma rotina de tarefa, tarefa, tarefa? De exercícios, É. não conheço um. Honestamente, não conheço um que tenha obtido sucesso sem exercitar o que está aprendendo. Até porque o cérebro da gente não é condicionado para isso. Você aprende alguma coisa hoje, você precisa massificar aquilo que você está aprendendo para se tornar uma coisa automática. Você tem que fazer ser automático, entendeu? Ficar algo por osmose. Você bateu o olho e pum, funcionou. Porque o seu cérebro é condicionado a trabalhar de uma certa maneira. Se você aprender alguma coisa hoje, se não colocar aquilo em prática, não exercitar ao máximo, aposto que você que daqui a 2 dias você não está lembrando A daquilo. famosa obesidade cerebral, né? Eu estudei tanto e eu vejo que muitos têm até dificuldade em interagir, por isso que nós temos o grupo no Telegram, para que um possa incentivar o outro, trocar conteúdo, forma de estudo, porque muitos acabam vendo fulana como concorrente. Pelo contrário, você pode instigar, incentivar um, Sim, claro. orientar, trocar técnicas, né? E acaba não quero Claro, compartilhar porque ela é minha concorrente, mas a concorrente é você mesmo. claro, e você saber o que você está estudando também, para você não perder tempo estudando coisas, perdão, que não vão cair no seu concurso ou que vão te tirar do foco principal do que você quer. Você entende? Por exemplo, direito penal é uma matéria que muita gente gosta de estudar o direito penal. Pô, o cara está lidando com um crime, mas vai cair direito penal na sua prova? Você vai ter alguma coisa de direito penal, mas o direito constitucional tem uma parte que fala das garantias individuais e fala alguma coisa. Tá, ok. Então você vai estudar o direito constitucional até aquela questão ali. Dali em diante não tem porquê. Depois que você passar no concurso, faz uma faculdade de direito, compra um livrinho, mas naquele momento você tem que focar. Você tem que saber, eu vou estudar, para não se perder tempo. Porque é algo muito concorrido, você precisa estar muito focado nisso. O Eduardo Souza, que é contador, está dizendo que esse concurso é uma oportunidade de ouro, os tribunais convocam bastante. E ele vai fazer para técnico e analista judiciário. E ele diz que realmente, quando focamos num cargo e o órgão específico, a chance de aprovação é muito grande. E o que o Eduardo acabou de dizer bate com o que a Alba está perguntando. O que você fez na sua rotina depois que você teve a reprovação para conseguir a aprovação? O que você fez de diferente na sua rotina? Primeira coisa, enxergar onde eu estava errando. Assim, o básico que eu estava errando foi a questão que eu coloquei no início. Eu estava apenas participando de concurso, não estava concorrendo. Essa foi a primeira questão. Eu parar de me enganar, me auto-enganar, achar, não, eu vou lá, vou fazer e vou passar. Mentira, eu digo a vocês que é mais fácil você ganhar um bilhete da loteria do que você passar num concurso hoje sem se preparar. Na sorte, vou lá, vou chutar. Mentira, porque as bancas são preparadas para produzir questões justamente para eliminar isso. E é bom para a gente que estuda que seja assim. Porque, pô, você se prepara tanto para chegar um cara lá, chutar tudo e passar na sua frente, não teria o menor sentido. Então, essa é a primeira questão. Eu comecei a enxergar o seguinte: onde eu estou errando? Eu não estou tendo foco. Outra, eu estou inventando desculpas para mim mesmo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Ah, é difícil. Carreira de tribunal tem muita gente que é advogado. Ok, mas o meu cargo é de segundo grau. Então eu vou estudar para isso, eu vou focar nisso. E aí eu comecei a fazer uma rotina de estudo nesse sentido. Comecei a pegar, estudar um pouco de teoria, muito exercício. Um pouco de teoria, muito exercício. Com relação a tempo, família. Ah, vamos, hoje tem aniversário do tio. Ok. Abraço pro tio, vocês vão lá, vem tio, o Renato tá em casa estudando. Ah, mas tio vai ficar chateado, ok, ano que vem eu dou um abraço no tio. É isso. Eu, por exemplo, no ano do meu concurso, carnaval, eu adoro carnaval. Eu não pulei carnaval. Eu me tranquei os 4 dias de carnaval, de sábado a terça, estudando o dia inteiro. Estudava um pouco na manhã, parava, almoçava, rotina à tarde, à noite a mesma coisa. Semana Santa ainda, meu concurso foi em maio. Minha mãe faz aniversário dia 5 de maio, salvo engano foi uma semana antes. Aí as pessoas falam, você foi radical. Não fui radical, eu tinha um objetivo a alcançar. Fui pro aniversário da minha mãe, gramática embaixo do braço, mãe, beijo, carinho, tudo igual. Sentei no meu canto e o tempo que eu estava ali, eu estava focado estudando. Foi dessa maneira, eu botei o estudo em tudo que eu fazia na minha vida, o estudo estava direcionado no período de concurso. E você Todo o tempo que eu tinha disponível, eu voltava para isso. Fantástico você falar isso, por isso que eu digo assim,
Isso daí eu aplico na minha vida. É simplesmente assim, minha filha foi para Búzios esse final de semana, meu tio falou, vem para cá, não sei. Porque a minha rotina de estudo é um dia eu vou poder ter a minha casa em Búzios. E É muitos isso. querem ganhar alguma coisa, alcançar. Ah, mas eu não quero abrir mão do Netflix, eu não quero abrir mão de ter alguém para me orientar, eu não quero abrir mão para alguém para me direcionar. Eu não acredito em agilizar processo, eu acredito em passar pelo processo. E o que É eu isso. E vejo, essas Renato, pessoas que assim, pensam assim, desculpa, Lívia, só nada. pegando o que você falou, essas pessoas que pensam assim, eu não quero. Então essa pessoa, na verdade, ela não quer. É o que eu falo do foco e o objetivo. Essa pessoa, na verdade, então, ela não quer passar num concurso. Porque se você não quer abrir mão de um lazer agora, significa que você, na verdade, você não quer atingir o seu objetivo. Porque se você realmente quiser atingir o seu objetivo, você vai deixar para depois o seu futebol, a sua cervejinha, o seu Netflix, porque você está focado num objetivo. E esse objetivo é o que vai te trazer uma mudança de vida, como trouxe para mim, como trouxe para vários colegas hoje. Entendeu? Mas tem que estar focado, sem foco. E hoje você trabalha assim, você alcançou uma das vagas mais concorridas, que hoje em dia é o do TJ. Teve a especulação, sai concurso, não sai concurso. Aqueles que estavam em dúvida ficaram para trás e eu estaria feliz, né? Eu não estaria preocupada com outros se eu estou numa pegada de concurso, que bom, agora é o meu momento. Isso. E hoje em dia você trabalha no plantão noturno. A grande maioria sequer se atenta nisso, né, o Renato? Às vezes acha que só funciona Que a justiça funciona 24 de horas. 10 às 4, enfim. Como foi assim para você? Foi a escolha do noturno? O que faz um plantão, um técnico judiciário noturno? O trabalho é igual? E como é o teu trabalho? Acho que Carioca até Vamos perguntou lá. aqui o que eu estava perguntando. Vamos lá. Eu fiz a opção pelo plantão noturno por uma questão de tempo, que eu trabalho, a escala de trabalho, você trabalha um dia e descansa 3, é 24 por 72. Então isso me facilita no ganho de tempo, que eu gosto de atividade física, enfim. A minha escolha foi por isso. Eu fiquei 9 anos numa vara civil, fiquei 5 anos num cartório de vara única, então achei que era o momento de eu vir para o plantão noturno. O que faz aqui no plantão noturno? Eu gosto muito daqui por ser um trabalho dinâmico, eu estou aqui há 2 anos. Você lida o tempo inteiro tudo que é urgente. A partir do momento que o fórum fecha, tem decisões que são necessárias serem dadas pelos magistrados que você não consegue esperar até o dia seguinte. Uma questão de vida ou morte, uma internação, um plano de saúde que não está querendo liberar uma internação de uma pessoa. Se você for aguardar a abertura do fórum no dia seguinte, essa pessoa muitas vezes vem a óbito. Então, na parte civil, a gente lida com isso. Na parte criminal, a gente lida com prisão temporária, prisão preventiva, os pedidos que os delegados fazem. Violência doméstica, infelizmente ainda acontece muito, a gente tem muitos casos de violência doméstica. Tem a parte de autorização de sepultamento, cremação, enfim, uma gama de casos que acontecem no plantão, entendeu? É bem interessante trabalhar, é bem gostoso trabalhar aqui. Agora, temos que ter aquela, como é que eu vou te falar, emocionalmente você tem que ter um equilíbrio, porque coisinhas meio pesadas às vezes que a gente vê aqui. Eu ia te Entendeu? perguntar justamente isso, assim, porque quando a gente está falando, principalmente nesse momento de isolamento social, pandemia, não tem vaga, tem vaga, ameaça, até violência Pois é, infantil, complicado. violência sexual, abuso, e as pessoas até às vezes acham que é só a delegacia, que não tem Não, o TJ. Então, assim, como é, Renato, você fala da emoção e o doutor Messias também disse justamente isso. Na minha época não tinha o emocional e hoje faz toda a diferença. E agora sem muitos dúvida. estão até surpresos, como a Alba disse, aprendendo, eu não imaginava isso. Como é o teu dia a dia realmente, a tua noite, quer dizer, não é o dia, né? A tua noite em lidar com tanta coisa assim, e com tanta coisa, vem marido que bate em esposa, plano de saúde, uma pessoa está em óbito. O que você acha que é a diferença do Renato como servidor em relação a um propósito maior, uma missão maior de estar servindo? Porque Certo. muitos acham, é concurso público, é concurseiro, é funcionário público, não trabalha. Você está trazendo uma realidade muito Totalmente séria. diferente. Não, a visão é totalmente diferente. É que, na verdade, há um preconceito com o serviço público nesse sentido, achar que servidor público não trabalha. Gente, eu trabalho tanto ou quanto mais eu trabalhava na iniciativa privada. A questão são os horários, assim, entendeu? Agora, primeira coisa pelo que você me falou, pelo que você me perguntou, empatia. É fundamental você ter empatia com o próximo. Eu preciso saber que a pessoa que está lá na ponta da linha, que a magistrada deu uma decisão, eu preciso ser ágil para preparar esse mandado de intimação,
para fazer esse mandado de intimação chegar ao oficial de justiça e o oficial de justiça fazer chegar no hospital, porque tem uma pessoa que às vezes está precisando, não tem mais 30 minutos de vida, 1 hora de vida sem um respirador, ou enfim, sem o tratamento que ele está requerendo à justiça. Essa é uma questão. A mesma questão para o mandado de prisão, o alvará de soltura. O magistrado já determinou que a pessoa ganha a liberdade novamente. Pô, aí ele me dá uma decisão 8h30 da noite, eu vou deixar para fazer no dia seguinte às 11 da manhã. Você compreende? Se você não tiver essa empatia, tá dentro do meu plantão. Ok, mas eu preciso ter essa empatia de saber que tem um próximo do outro lado da linha necessitando desse meu serviço. Que o meu concurso foi feito para isso, para prestar um serviço ao próximo. E hoje você Entendeu? tá onde? Fala para eles. Agora você tá onde? Eu estou finalizando um plantão, se Deus quiser, às 11 horas da manhã. Se Deus quiser, que às vezes vai 2, 3, a gente vai ficando até finalizar. Você vai ficando? Tem que ficar, a gente só pode sair depois que tudo que deu entrada no plantão tiver com decisão do juiz, mandados prontos, oficial de justiça cumprindo. Ótimo. Antes Então, disso, a gente não fecha. e é legal porque a arte carioca que estava dizendo isso, eu achava que tudo isso era na delegacia. Para você ter Não, ideia, delegacia pra dá entrada esclarecer. depois. Pois é. Assim, para poder esclarecer um pouco para ela como é que funciona. A delegacia ela faz o registro, né? Feito esse registro, ela é encaminhado aqui para o nosso plantão. Por exemplo, a Maria da Penha. A pessoa foi lá, agredida, coisa e tal, ele faz o registro, encaminha para o judiciário, a gente encaminha para o Ministério Público, o promotor fala, isso tudo dentro do nosso plantão, tá? Isso até às 11 horas da manhã sai resultado. Devolve para o juiz e aí o juiz determina se vai mandar afastar do lar, se não vai afastar, enfim, notifica a vítima e sai um mandado de intimação para o autor do fato. É assim que funciona. Eu podia entrar na minha parte aqui, mas eu quero que você, como que já alcançou, a estudante em construção, perguntou agora assim, o que fazer quando não acredita em si mesmo? Teve algum momento, Renato, que você não acreditou que você seria capaz de passar? Honestamente, É. que eu não seria capaz É. nunca. E que Nunca. você não acreditava em você. Já tive momentos de não acreditar em mim. E Aí eu me perguntava o seguinte, qual é a outra opção que eu tenho, a não ser acreditar em mim? Você entendeu? Eu fazia a inversão da minha pergunta. Eu não acredito em mim, ok, qual é a outra opção que eu tenho na vida? Eu não tenho, eu tenho que acreditar em mim. Se eu não acredito em mim nesse momento que eu estou, algo eu estou fazendo para eu não estar sendo capaz de acreditar em mim mesmo. Então eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso primeiro saber o gatilho da mudança. Onde eu estou errando, por que eu não acredito em mim? Ah, eu não me sinto capaz por isso. Tá, mas o que não me deixa ser capaz? É isso? É isso que eu vou mudar. Tem que ser assim, um passo de cada vez. Eu penso dessa maneira, entendeu? Então, eu nunca deixei de acreditar que eu não fosse conseguir. Tá. Mas em alguns momentos a pancada é grande e realmente você falar que a gente está forte o tempo inteiro é mentira. A gente fica realmente fraco em alguns momentos, só que você precisa reagir. Ótimo. Não se entregar. Estudou. E aqui, ó, a Nilce está dizendo que realmente as redes sociais atrapalham muito nesse momento. E teve uma pergunta aqui de alguém, do Ezequias de Paula Medeiros. Ele disse o seguinte: ele processou e tentaram processar ele, mas ele só chegou na frente do juiz, onde teve o processo, que nem foi acusado, na frente do juiz. Enfim, pode concorrer você sabe me dizer se pode concorrer ao concurso do TJ se teve algum tipo de processo? Eu acho que é isso que ele quis saber. Na verdade é o seguinte, ele precisa saber se ele teve algum tipo de condenação penal, porque quando eu entrei aqui eu fui obrigado a tirar 9 certidões, 4 cíveis, 4 criminais e o distribuidor geral do Estado. O que seria isso? Para eu exercer uma função pública dentro de um tribunal de justiça, eu não posso ter tido condenação penal transitada em julgado pelos últimos 20 anos. Pelo menos era assim a época que eu fiz o concurso. Então a gente era obrigado a tirar essas certidões. Se ele não tem nenhum tipo de condenação penal, quer dizer, eu não vou ser leviano de dizer que ele vai conseguir estar dentro dos parâmetros. Eu não posso ser leviano nesse ponto porque eu não sei qual é a condição hoje do concurso e a gente está trabalhando na hipótese do que ele colocou. Mas se ele não tem nenhuma condenação, não vejo problema algum para ele conseguir a posse dele. O Eduardo, né, o Dinho, no caso, que ele está perguntando assim, após a aprovação, você pensou em fazer outro concurso? Pensei e faço uma meia-culpa de falar para vocês que eu caí no erro da acomodação. Eu pensei em fazer uma faculdade e tentar um concurso a nível de 3º grau. Aí caí no erro de ter me acomodado. Não me arrependo que na verdade, eu fiz uma troca, né? Também uma questão pessoal que eu vou colocar para vocês. Eu gosto muito do meu tempo livre, eu gosto muito de
atividade física, de estar com família, de fazer esse tipo de coisa. Então, como eu atingi? Porque eu coloquei como objetivo para mim uma renda suficiente para eu me manter, uma renda suficiente para eu conseguir ter a minha qualidade de vida, eu acabei entrando num comodismo nessa situação, mas um comodismo após o objetivo alcançado. Antes disso, jamais. Respondeu, Tim, então, ok. O Anderson está dizendo muito boa live, um aprendizado também para essa vida nessa manhã. A Nilceia está dizendo que ela tem que controlar a ansiedade. Como é que foi o controle da tua ansiedade? A gente tem uma live, deixa eu só ver quem é aqui, Nilceia, que nós falamos justamente do branco da ansiedade, que está salva lá no YouTube do Você Mais Servidor, que tem a parte técnica por profissionais da área de saúde falando do que é o branco e do que é a ansiedade. Mas já que a gente está com uma pessoa aqui que passou, como é que foi controlar a sua ansiedade, Renato? Se é que você teve durante o concurso. Assim, a ansiedade, honestamente, eu não tive muita ansiedade. Eu tentei controlar branco, eu nunca tive branco em prova. Eu sei que é muito corriqueiro, mas eu nunca tive. A minha questão principal, eu não posso dizer se era uma ansiedade ou se era, digamos assim, eu estava preparado, mas eu não tinha a certeza de que a minha preparação seria o suficiente para eu atingir o que eu tinha como meta. A minha meta era 80 pontos. Quantos pontos você fez? 85. Tá. Eu achava que com 80 eu tinha uma média capaz de entrar dentro de um concurso. Então, essa autocobrança, pelo o tanto que eu me preparei, me gerou um pouco isso no momento. Falei, cara, será que realmente eu tô... Não é que eu não esteja apto a passar no concurso, é que eu estou apto a me classificar, a fazer os 80 pontos. Isso realmente gerou um pouco de ansiedade. E aí eu comecei a focar nisso. Falei, não, eu estou preparado, eu estudei, eu sei que eu sou capaz. E no momento da prova, eu peguei uma técnicazinha até com um professor. Ele me ensinou o seguinte, ele falou, Renato não, falou para a turma, né, mas eu coloco em primeira pessoa. Vai tocar o sinal, você vai escutar uma barulhada, todo mundo virando as provas desesperadamente. Realmente é assim que acontece. Toca o sinal. Cara, você para 1,5 minutos, 2 minutos, não vai te fazer grande diferença lá no final. Para, respira, pensa no que você fez até chegar aquele momento, curta aquele momento, que aquele é o momento que você se preparou para aquilo, faz parte daquilo, respira, bebe um gole d'água, vira a prova e vida que segue. E funcionou, tô aqui. Excelente, assim. Eu vou anotando para você ter ideia, eu vou olhando aqui, anotando aqui para saber se tem pergunta. E eu já anotei três páginas aqui para colocar umas sacadas, porque a gente está falando de alguém que já conseguiu. Então, a ansiedade acaba, eu vou marcando tudo de primeira, eu acho que está certo. E a Alba até disse o seguinte, fazer questões faz você trabalhar com o tempo e reforçar as interpretações. O concurseiro, no caso, o futuro servidor, Alba, porque o concurseiro é aquele que estuda e não passa, o futuro servidor é aquele que já vai ser o servidor, ela está dizendo que fica mais rápido para pensar. Agora, sim, por isso a Alba está dizendo que deu 2 folhas. Gente, é importante vocês escreverem. E por que é importante vocês escreverem? Pode ser que o Renato esteja dando dicas, ou o nosso convidado, sacadas, insights, dicas, de alguma coisa que você não tinha pensado. Olha o que ele disse. Pare e respira 1,5 minutos. Pense em tudo que você fez até aqui e vive a prova, curte a prova. Olha o quanto, se você não anota isso, aqui ó, a live da ansiedade entra lá no canal do YouTube, Nilceia, tem o André Jensen e o Bruno Farias, tá no canal do YouTube do Você Mais Servidor. Então, Renato, assim, para vocês que estão aí, olha o que consegue trazer, por isso que é importante anotar. A Aline está perguntando se você conseguiu fechar o edital, Renato. Estudar tudo que estava dentro do conteúdo do edital? Isso. Sim, estudei. Você sabe uma coisa que eu achei importantíssima, Lívia, que me ajudou bastante? Uma coisa chamada curso de exercícios. Que às vezes a pessoa ela não tem capacidade financeira para pagar um curso. Tá. De 6, 7 meses. Cara, eu fiz um curso sensacional no Glioche de 3 meses, voltado para exercícios. Simplesmente 70, 75%, sem exagero, do que foi colocado na turma de exercício, na parte de português, caiu no meu concurso. Era o Alexandre que dava aula ainda? Alexandre, ele mesmo. Maravilhoso. Era ele mesmo. Uhum. Sensacional, sensacional. Foi exatamente ele, o Alexandre. Cara, e assim, a prática do exercício, ao meu ver, é o diferencial. Claro, tem matérias que é mais difícil. A parte, por exemplo, que a gente chama de decoreba,
que era a Codigerge, a 2479, a 220, que realmente você entender o organograma do Tribunal de Justiça, eu fazia exatamente como o Tribunal de Justiça faz. Eu fui ver como era o organograma do Tribunal de Justiça. Então eu peguei canetas de várias cores, vermelha, verde, azul e preta. Botei num papel presidência, compete, tal, 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 tal. Vice-presidência, tal, 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 tal. E aí eu mentalizava aquilo, eu ficava olhando aquilo. Aí fazia um joguinho comigo mesmo, que compete ao presidente, que compete ao corregedor. Isso aqui é o corregedor, isso é o presidente. Massificando em minha mente aquilo que eu estava vendo. Entendeu? Porque o Excelente. português, o direito constitucional e o administrativo, você vai entendendo, você consegue entender, as coisas vão se interligando. O artigo tal do direito constitucional se interliga com tal e você consegue entender aquilo. Você não precisa decorar aquilo, você entende o administrativo. Agora, quando o cara te coloca um organograma, não adianta você se boicotar e falar que assim, não vou estudar isso porque é chato. Você não vai passar, porque isso vai cair. Então você Ótimo. precisa saber. Se você não aprende isso, o concorrente vai estar aprendendo. O participante não, mas o concorrente vai estar aprendendo isso e vai estar gravando isso. Você tem que dar um jeito de gravar. A minha maneira foi isso, organizando. Falei, vou botar no papel, cores diferentes para me dar um destaque diferente e vou gravando. Você estava E fazendo até foi. um mapa mental, né? Talvez. E tem Sim, live de mapa mental com a Renata Bicov, gente, que está salva no YouTube, porque justamente na época talvez nem se falasse tanto de mapa mental assim. Mas hoje em dia, sim, com o sim. mapa mental, recurso de cores, recurso visual, coloca que a live está salva e pode ajudar bastante, né? É A Nilceia importante, está é importante. perguntando da importância do exercício, acho que é por isso que sempre passei. Ó, a Nilceia está dizendo assim: todos vocês falam da importância do exercício, é unânime. Acho que é por isso que eu sempre passei e nunca me classifiquei, porque ela não fazia. Faça, Nilceia. Faça e depois cobre da gente aqui que você vai ver que vai melhorar muito o seu rendimento, mas muito em concurso. E, Dá uma ideia para vocês, em português eu errei uma questão. Foi plural de alto-falante, que eu me apeguei na primeira parte e não vi o plural de alto-falante. Você tem ideia de como eu estava treinado para o português. Porque não é saber, você está treinado, eu estava treinado. Provavelmente se eu fizer a mesma prova hoje, de 15 anos atrás, eu não vai ter o mesmo resultado. Não é que eu não estou treinado para aquilo. Então, se você exercita, se você pratica o treinamento, você fica afiado. Nilce, bota no seu estudo o exercício que vai ser um diferencial. ó, e é legal que a Alba ela tem seguido todas as lives, ela tem anotado, tem compartilhado conosco. Por isso, para você que está aí, marca a gente lá no Instagram, no Você Mais Servidor, marca o Renato também com as principais sacadas. A Alba disse que foram 2 páginas até agora, Renata, então muito obrigada mesmo. E ela disse o seguinte, ó, eu nunca pensei nisso e foi uma sacada maravilhosa, porque a gente quer correr e fazer logo a prova. E você disse, ó, para um pouco, respira um Ah, pouco. sim. Então, para ver realmente aqui. O Eduardo está dizendo essa live é um orgulho, apresentador, entrevistado, ter amigos assim, vale a pena levantar 4 horas da manhã na Califórnia para assistir. Com Dinho certeza, querido Eduardo. sempre, né? Obrigado. Ó, o Eduardo indicou o Marcelo, que é um juiz que deu uma aula aqui também na sexta-feira passada, e agora você. Então, podem mandar sugestões de pauta, podem mandar sugestões de convidados, independente do cargo, independente da função, porque a gente quer justamente pessoas que já passaram por isso. Então, obrigada, Eduardo, mais uma vez. E assim, Renato, eu gosto sempre de deixar nesses minutos finais aqui, primeiro, um agradecimento para o nosso convidado. Renato, qual é o seu Instagram? Renato César Coutinho, César com Z. Isso, Renato César Coutinho. Então, assim, eu sempre gosto de agradecer em nome da equipe do Você Mais Servidor. Para você que está participando, você está no plantão noturno desde ontem, vai seguir aí e parar aí 1 hora do seu dia para contribuir de verdade Um no prazer. nome do Zé, da Si e de toda a Folha Dirigida. Eu queria te agradecer e muito. Por Lembrando que nada, a foi um gente prazer. acredita, acima de tudo, que são servidores como você, com senso de propósito, com uma missão muito definida e servir os outros que vai fazer a diferença. É por isso que nós nos empenhamos sempre mesmo para poder trazer o melhor. E aí, muitos hoje em dia, Renato, estão desistindo, muitos estão desestimulados, dizem que não dá para preparação, o concurso não vai ter, enfim. Não, a gente sabe que não tem fórmulas mágicas, né? Nesse momento, Renato, eu queria Isso. que, assim, dicas, sugestões, puxão de orelha, incentivo, seja lá o que você quiser falar, é o teu momento para a audiência que está aqui justamente para entender uma pessoa que alcançou. O que você pode falar? O momento é seu.
Primeiramente agradecer, obrigado pelas palavras. Eu estou à disposição de vocês, assim, eu acho importantíssimo poder ajudar. O mínimo que eu posso fazer é isso, porque se eu conseguir um objetivo foi com a ajuda de pessoas e hoje se eu estou aqui não me custa parar uma horinha do meu tempo, pedir para a colega ali, pô, segura um pouquinho onda aí, eu vou ali, já volto, coisa e tal, enfim, e poder ajudar. Que bom que ajudou. Me coloco à disposição para quando vocês precisarem novamente. E assim, cara, a pessoa que está desmotivada, eu acho o seguinte, é difícil, não é fácil, mas como eu falei, ninguém fala pra você que a vida vai ser algo fácil, você precisa batalhar, você precisa lutar. Eu te garanto o seguinte, o sabor de você receber na sua casa uma carta de convocação, e você se apresentar, tirando o nascimento dos meus filhos, não teve sensação melhor na minha vida. É o dever cumprido, é o objetivo alcançado, é me colocar numa outra situação de vida. Se você acha que tá difícil hoje nessa situação que você tá, só você pode sair disso. Se você não der o pontapé inicial agora, muito provavelmente você vai ficar nessa situação por muito mais tempo. Então, se esforce, foque, tenha foco, determinação. Eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou passar no concurso. Não me importa se tem 150 mil pessoas, eu só preciso de uma vaga. E essa vaga vai ser minha porque eu vou me preparar para isso. Não se boicotem. Não deixem o pensamento que, eu não consigo. A tentação de eu tomar uma cervejinha. A tentação do jogo do meu time. Não caiam nessa tentação. Foquem, que eu garanto a vocês. Perguntem para todos que passaram no concurso. A sensação é sensacional quando você consegue o objetivo alcançado. E vocês são capazes. Vocês são capazes. Quem está falando com vocês é um cara que teve um segundo grau mediano, que ralava pra caramba, mas que quando botou na cabeça que ia passar no concurso, eu passei num concurso. E morava assim onde? Estudava onde, Renato? Vamos reforçar aqui. Morava em Realengo, trabalhava no Andaraí e estudava na Tijuca. E para complementar a renda, você fazia o quê? Ganhava quanto e fazia o quê para complementar a renda? Ganhava em torno de R$ 390 no telemarketing, vendia brigadeiro e docinho de coco. Quando eu voltar a fazer, eu mando para a equipe da Folha, inclusive. Hã? Quando eu voltar a fazer, eu mando uns docinhos para a equipe da Folha, para vocês provarem. E você ficou reprovado em quantos concursos antes de conseguir a aprovação e passou em quantos, Renato? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério da Saúde, fiquei reprovado. Passei DESIP, Tribunal de Justiça e TRF. TRF sem ser classificado, mas muito próximo. A história do Renato, eu espero que tenha inspirado vocês aí no dia de hoje. Muito obrigada, Renato. Assim, eu que agradeço. Colocaram assim, uma vaga do INSS já minha, o Edu colocou aula, a estudante em construção disse, ver a sua história, Renato, me dá força. A Deila colocou obrigada, ajudou muito. A Alba disse que, Renato, obrigado pelas dicas e agradecer a madrinha. Eles me chamam de madrinha aqui, porque esses convidados estão fazendo a diferença para a aprovação de todos nós futuros servidores. O Hudson está dando parabéns. A Aline está dizendo ótimas dicas, parabéns pela sua história motivadora. O Anderson está dizendo muito obrigada pela live, estamos juntos em Maricá. A Aline está dizendo que ela está se dedicando o máximo e o português foi sempre negligenciei e sempre ficava numa péssima colocação. Nossa, importantíssimo português. E é isso aqui justamente. Então, assim, olha, só tem aqui orgulho máximo, obrigado. Qual o nome do professor do exercício de português? Era Alexandre, o filho dele? Alexandre... Ele era do curso PLA, né? Não sei nem se existe. Isso, era ele o Lincoln no PLA. Eu esqueci o sobrenome dele. Martins, não, Alexandre... O Dinho tá na live ainda, o Dinho deve saber. Dinho, o Eduardo, se você souber, coloca aí. Esqueci o nome dele. Não sei. Sensacional, professor de português sensacional. Ele é maravilhoso, Alexandre. Eu aprendi português até no meu trabalho justamente também com Alexandre. Então, enfim, você é um gênio, parabéns. Então, vamos lá. Muito obrigada, Renato, de verdade. Alexandre Prado, exatamente. É ele. Não é o Alexandre Prado daqui do especialista, é o Alexandre Prado, joga aí, professor de português, curso PLA. Era ele e o Lincoln. Lincoln. Que podem ajudar aí, é excelente o Alexandre.
Então, assim, muito obrigada, Renato, em nome da Folha Dirigida de novo e do Você Mais Eu que Servidor, agradeço. por trazer uma história linda, uma história motivadora mesmo. Podia repetir, por favor, a resposta que deu? Não deu para ouvir. Em relação à pessoa que colocou o processo, Renato? Aqui foi que só Que você conseguiu disse falar na das frente do certidões. juiz. Isso. Ah, então, foi o que eu falei, a gente está no campo da hipótese, eu não sei qual é a situação real, mas se ele não tiver nenhuma sentença penal condenatória, não vejo nada que impossibilite ele a tomar posse no tribunal. Mas ele tem que atentar que na minha época, eu não sei hoje, na minha época, pedia-se a certidão dos últimos 20 anos de ações cíveis e criminais. Tá. Então eu não sei se ele se enquadra nisso. Era uma condenação penal, era um impeditivo. Então tá Pela ótimo. função, né? Não para todos os concursos, mas para tribunal, área de segurança, área jurídica é impeditivo. Tá ótimo. Muito obrigada, Renato. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Pode voltar para o seu plantão para servir aí. Esteja certo que em breve você vai voltar, que você continue com esse senso muito grande de propósito. Foi uma live, uma das lives que realmente mais tocou aqui de ver uma história real, com tanta dificuldade, não que as Obrigado, outras querido. não sejam importantes, pelo contrário, cada um tem uma história linda, mas realmente é de inspirar. Então, que Deus te Obrigado. abençoe e muito obrigada, tá? Excelente Sucesso para dia. vocês e a todos que estão concorrendo aí. Obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada a você. Beijo. Tchau, Beijo. querido. Tchau. E aí, para vocês que estão aqui, eu vou estar encerrando agora um pouquinho aqui, falando daqui da chamada. Beijo, Renato. Renato já saiu. Queria agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui. Lembrando que nós já temos todos os conteúdos lá no YouTube. A todas as lives, teve mentoria na segunda-feira comigo, o desafio já está lançado para poder participar da mentoria ao vivo. Quarta-feira nós tivemos o Dr. Messias, hoje o Renato na parte da manhã, que gentilmente saiu do plantão dele para poder estar aqui falando conosco. E no Você Mais Servidor, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou estar diretamente com vocês aqui. Eu vou estar diretamente chamando vocês para estar participando comigo aqui. Talvez você tenha alguma dúvida, algum insight. Como eu faço isso? Qual a visão? Lembrando que a parte técnica, essa não é nossa intenção aqui. Porque a parte técnica, a gente sabe que você tem que comprar o edital, escolher o cursinho ou estudar em casa. Isso cabe a você. Mas a nossa equipe aqui está preparada, sim, para estar apoiando vocês com convidados que já atingiram, que já alcançaram a aprovação do concurso público, que já passaram por todas as etapas que vocês estão passando e também por profissionais da área de atuação. Então, todas as lives estão salvas no canal do YouTube do Você Mais Servidor. Nosso Instagram é Você Mais Servidor. Ó, tudo aqui, o concursista, Rô Concursista, Você Mais Servidor, canal do YouTube, Instagram, Facebook e o grupo do Telegram. No grupo do Telegram, nós já estamos começando a colocar conteúdo lá, porque a gente está fazendo uma preparação bem consolidada para poder estar transferindo para vocês. Tem sorteio, tá no nosso Instagram lá, então tá as regrinhas lá, é simples. E amanhã, às 11 horas da manhã. Lembrando que a gente está na Semana dos Tribunais. Semana que vem nós vamos ter uma semana do psicotécnico, que a gente está falando justamente do teste psicotécnico e dos testes de perfil. Então, tem curso que exige o teste psicotécnico, o que é, como serve. Talvez amanhã você não consiga estar comigo. Todas as lives ficam salvas, tanto no Instagram da Folha do Você Mais Servidor, perdão, como lá no YouTube, para poder estar trazendo para vocês. Sugiro que vocês assistam. Não como uma Netflix, assistindo tudo de uma vez, porque vocês não vão conseguir assimilar, não vão conseguir processar. Então, assiste uma. Quer inspiração? Assiste do Coptúlio, assiste da doutora Adriana, assiste do Givan, assiste da Natasha. Nós já trouxemos uma equipe grande e ainda nem estamos começando o nosso trabalho, porque nossa equipe acredita, acima de tudo, que você pode ir infinitamente mais. Então, no Instagram do Você Mais Servidor é onde está o sorteio, tá, Mitilian? E o sorteio está no Você Mais Servidor. Todas as lives acontecem aqui no Instagram da Folha Dirigida, tá bom? Quem quiser mandar dica de sugestões de pauta, pode colocar lá no Você Mais Servidor. Quem quiser colocar dicas, sugestões de convidados, nós entramos em contato, sim. E lembrando que estamos encerrando amanhã a Semana dos Tribunais. Deus abençoe todos vocês.
Nós aqui acreditamos, sim, num preparo, num processo, num projeto para justamente estar apoiando vocês. A parte de estudo, a parte de edital, a parte de escolher o concurso, isso cabe a vocês. Porém, aqui está trazendo profissionais da área de saúde, da área de educação física, da área de biomédico, enfim, toda essa equipe cabe a nós. E juntos a gente vai conseguir, sim, fazer com que todos vocês alcancem a vaga, só que a vaga com um sentido muito grande de propósito, com um senso muito grande de paciência, de propósito, de missão e realização. Como ter acesso ao preparo está no site. Não entendi a sua pergunta. Preparo, eu estou dizendo a sua preparação, tá? É estudante em construção. Não tem nenhum lugar que tenha como se preparar num concurso. A gente está trazendo aqui, estudante em construção, pessoas para estar te apoiando. Eu não sei como fazer um mapa mental. Como faz um mapa mental? A gente traz uma preparação, uma pessoa para te preparar. Só que o dia a dia cabe a você. Eu não estou trazendo professor para dar aula de administrativo aqui, porque isso a Folha já tem lá. O especialista já tem a parte. Isso cabe a você. O que cabe a gente não tem preparo, tá? O preparo é uma construção, é um dia a dia. Então, eu vou passar por um processo. Quantas horas eu vou estudar? Isso vai se adaptar à sua realidade. Porque eu posso trazer a minha realidade, baseada na realidade da Lívia, e não se adaptar a você. Ok? Só que quando a gente compreende que tem um processo, um preparo, a preparação, a gente pode dizer, ó, tem que estudar TAF. É necessário praticar o TAF. É necessário entender um pouco do mapa mental. Isso a gente vai estar trazendo. Agora, a adaptação, ela é na sua realidade. Cuidado com as lives que vocês estão assistindo. Cuidado com as pessoas que estão influenciando vocês durante esse tempo de preparo. Talvez estejam dizendo que a solução é acordar às 5 horas da manhã e, de repente, para você, você funciona acordando 8 horas da manhã, desde que você esteja aí estudando. Cuidado com esse excesso, essa obesidade cerebral que muitos estão consumindo, que estão distraindo vocês do foco de passar um concurso. Então, aqui a nossa intenção da equipe do Você Mais Servidor é estar trazendo no seu preparo, é o seu preparo, ok? Todos aqueles que estão, Paulinho, meu amor, diz para mim o que você quer, pode falar que eu vou te dar atenção, porque assim, se você não colocar aí se, quem são e tudo mais, pode estar distraindo não a mim, mas as pessoas que estão aí. Então, manda aqui o que você está querendo para que a gente possa te ajudar, tá bom? Porque, de repente, a pessoa que está... Eu não quero cancelar aqui, tirar os comentários, porque pode ter alguém aí que está precisando de alguma informação aqui. Então, se de repente é alguma coisa, coloca aqui, olha, eu preciso de apoio para isso, isso e isso, numa linha para ver se a gente pode te ajudar. Tá bom, Paulinho? Porque eu estou vendo que você está colocando, eu sabia, eu sei, tudo mais, de repente pode ser algo que a gente pode te ajudar, só para a gente concentrar aqui no que a gente realmente está querendo apoiar. Tá bom, Paulinho? Então, quem está mandando aqui, Danilo, eu estou vendo que vocês estão pedindo para chamar aqui Leila, Poliana, Danilo, Wagner e Ezequias, é amanhã que eu convido vocês para estar aqui comigo. A mentoria é justamente para estar... a função de um mentor, de um treinador, de um preparador, de um coach, de um pastor? É estar apoiando vocês de um ponto até o outro, trazendo técnicas, trazendo ferramentas e, acima de tudo, trazendo a experiência de vida de resultados. Então, a mentoria ela só funciona se vocês estiverem participando. E para vocês estarem participando, não precisa ter vergonha. Eu estou em casa, eu estou na cama, eu não estou produzida, eu não estou... Enfim, aqui eu estou querendo entender. Deixa eu saber o que ela tem para me falar, qual a ferramenta que ela pode trazer para me apoiar. Então, a mentoria ela acontece aos sábados, 11 horas da manhã, e na segunda-feira, 8 horas da noite. Tá bom? Excelente sexta-feira a todos vocês. A live está salva. O Renato contribuiu e muito. Pode encaminhar o máximo possível de pessoas. Pode chamar as pessoas aqui para a live. Eu tenho certeza absoluta que podemos sim realizar infinitamente mais, ok? E a nossa intenção, acima de tudo, aqui é estar apoiando vocês. Então, entrem lá no Você Mais Servidor, segue a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube, entra no nosso grupo do Telegram. Aqui tem, justamente, nós já temos o e-book para poder estar falando das emoções. Baixa lá na bio, tanto da Folha Dirigida como do Você Mais Servidor.
o e-book das emoções nesse momento de isolamento social, nesse isolamento todo, quanto mexeu com vocês. Baixa lá o e-book, compartilha com os amigos, chama, porque vocês serão, sim, Renato César com Z Coutinho. E na postagem também tem o Instagram dele, tá bom? Excelente início de fim de semana para ti, para vocês também, perfeito. Então vamos lá, Paulinho, eu acredito também em Deus. O Deus da primeira chance, Deus sempre dá a primeira, segunda, terceira chance, porque Deus é um Deus misericordioso, de bondade, caridoso. Então ele dá tantas chances necessárias desde que a gente se arrependa. Então muito obrigada pela palavra aí, tá, Paulinho? Eu tenho certeza que Deus está apoiando todos nós aqui. Você mais servidor tem que baixar. Exatamente. Você mais servidor. Tá bom, Alexandre? Instagram, YouTube, canal do Telegram, Facebook. Todas as redes sociais, você mais servidor. Para você que está aí, o que significa você mais? Mais qualificado, mais preparado, com senso maior de propósito, servir de forma mais assertiva, com senso de missão muito grande, de forma forte, inteligente emocionalmente. E meu nome, Mitilian, é Lívia Cavalcante. E nós acreditamos e apoiamos, sim, o nosso manifesto, o nosso engajamento, a nossa missão aqui, justamente essa. Acreditar, isso é, dar crédito, confiança, incentivar, apoiar vocês, futuros servidores. Lívia, eu já sou servidor público, excelente. Qualificar, preparar, treinar, ter habilidade emocional nesse preparo todo para que vocês possam sim fazer a diferença, ok? Então, muito obrigada a todos aqui. Nós estamos abertos sempre a questionamentos. Entra lá, tem o post do sorteio da mentoria. Nossa mentoria vai ser em julho, uma mentoria que vai levar durante muitas semanas aí, depois a gente vai estar passando aí. E a gente tem certeza que pessoas que passam por um processo de mentoria, de coaching, de processo de consultoria, conseguem atingir resultados não por conta do mentor, mas sim por conta da dedicação e do foco. E como o Renato disse, foco e determinação que leva aos objetivos. Então, reforçando o que o Renato disse, eu desejo que vocês deixem de ser participantes para se tornarem concorrentes, porque tem vaga demais esperando vocês aí. Então, se preparem, participem do processo, se qualifiquem, treinem e vocês vão atingir o resultado. A live vai ficar salva. Eu volto 11 horas da manhã aqui e todas as lives. No mês passado, nós falamos de foco, de produtividade. Tivemos a Semana do Militar, tivemos a Semana da Inteligência Emocional. Live demais aí, quase 40 horas por enquanto de conteúdo. Peças aí, né, Leila? Peças que estão sendo colocadas. Hoje o Renato já deu muita peça, que a gente diz que é uma grande peça de um quebra-cabeça. Por isso que o Você Mais Servidor é um quebra-cabeça, a nossa logo, porque quando a gente vai encaixando todas as peças, a gente faz a grande fotografia da nossa vida. Então, pegue a peça, ó, respira 1 minuto antes de fazer a prova, não sai virando a prova. Teoria, prática, olha o quanto ele trouxe de conteúdo hoje. Eu não fazia só a questão certa, eu fazia a questão certa e todas as outras questões. Eu praticava, eu estudava no ônibus, eu não tinha rede social, mas ainda assim, olha o quanto ele trouxe de peça para vocês. Então, a nossa intenção é justamente essa. O destino só é celebrado se o processo valer a pena. Exatamente isso, Leila. Só que tem muitos que, felizmente ou infelizmente, estão achando que encurtar o processo ou agilizar etapas vai levar ao resultado. A gente não acredita nisso. A gente acredita em respeitar, direcionar, caminhar e construir, acima de tudo, o seu grande quebra-cabeça nesse concurso público, seja ele qual for. Deus abençoe ricamente todos vocês. Beijo imenso. Muito obrigada por mais uma live, por mais um dia aqui. Eu aguardo vocês amanhã, às 11 horas da manhã. Beijo imenso. A gente vira a prova mesmo. Ouve-se as folhas. Exatamente isso. Tá bom, gente? Compartilha lá. Segue o Você Mais Servidor. Chama os amigos para participar da mentoria. E amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou estar com vocês. Beijo imenso. Tchau.